Jerusalém, judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Nós vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Poderoso Deus, não temos dúvidas nenhuma, Senhor, que o mesmo Deus que fez estas grandes maravilhas no meio do teu povo no primeiro século, é o Deus que fala ao nosso coração nessa noite. O mesmo poder, a mesma natureza, a mesma santidade, a mesma glória, Senhor, vão ser manifestas aos nossos ouvidos e aos nossos olhos da fé. Para isso, então, pedimos ao Senhor que o Senhor abra o nosso coração para que possamos enxergar as maravilhas da Tua lei. Que o Senhor desempeça os nossos olhos para que possamos ver Cristo e este glorificado no nosso meio. E que o Senhor abra a boca do Teu profeta para que fale conforme as Escrituras. E que haja, Senhor Deus, fervor no coração do Teu servo, fidelidade, Senhor Deus, à Tua revelação e compromisso com o Teu povo. Pedimos tudo isso no nome de Cristo Jesus. Amém. É muito comum nós usarmos no nosso dia a dia uma expressão, né, especialmente para definir a justiça. Nós dizemos que a justiça tarda, mas não falha. Isso porque a concepção de justiça no Brasil, ela tem realmente esse sentido. É uma coisa demorada, morosa, que você precisa esperar anos até que ela venha a se consumar, se é que ela venha a se consumar. Mas quando nós estamos falando da justiça de Deus, das obras de Deus, e ainda mais das promessas de Deus, nós não podemos pensar que aquilo que Deus fala demore. As promessas de Deus não apenas não falham, mas também não demoram. Eu sei que os irmãos já devem ter passado por situações que oraram muito tempo e clamaram a Deus muito tempo por uma determinada causa. E essa causa parecia que nunca ia ser atendida. Mas eu posso lhe dizer com toda segurança, Deus nunca demorou a atender o seu povo. Mas Ele chega no exato momento para que as promessas dele se cumpram. Ele precisa, avaliar toda a situação para no momento exato e perfeito da história da revelação, Ele poder atender a tua oração. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Uma promessa antiga. Algo que Deus tinha falado há muito tempo. E talvez até os irmãos da igreja nem se lembrassem muito bem a respeito do que Deus falava. E nem estivessem mais tão convictos que haveria o cumprimento dessa promessa, mas ele está se cumprindo exatamente no tempo de Deus. O texto começa dizendo: ao cumprir-se o dia
de Pentecostes. Ele podia usar, Lucas, que é o narrador dessa história, poderia usar muitas formas para introduzir o capítulo 2. Mas ele usa exatamente essa, o cumprimento de um dia que era conhecido desses homens. O chamado dia de Pentecostes. Uma promessa da antiga aliança que está se cumprindo agora. Primeira vez que o texto bíblico fala de Pentecostes é em Êxodo 23. Isso vai ser repetido em Levítico capítulo 23. Eu queria que você voltasse comigo sua Bíblia lá para a antiga aliança. Levítico capítulo 23. Para que você possa entender o que está se cumprindo ali em Atos 2. Início do capítulo 23 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações, são estas as minhas festas. Veja, o povo que foi liberto da terra do Egito, esse povo recebeu ordenanças de Deus para que 3 períodos de tempo por ano eles deveriam se unir para determinadas festas. Na verdade, são 7 festas ao todo, mas como eram reunidas em 3 períodos específicos do ano, então elas são tratadas aqui como 3 festas. Antes de tratar das festas, você percebe que há uma pequena porção do texto que vai falar sobre o sábado, verso 3, ainda no capítulo 23 de Levítico. 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do Senhor, do descanso solene. Santa convocação, nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Então, um texto que vai falar a respeito das festas, porque começa falando do sábado. É porque estas festas que tinham um cunho cerimonial e que por isso não vão ser novamente revistas na igreja neotestamentária, né? Porque a lei cerimonial ela foi cumprida em Cristo, tinha um aspecto que é eterno. O sábado, o dia de descanso, é o suporte dessas festas e ele vai regular todas elas. Então, você lembra que hoje de manhã eu falei que a lei cerimonial tinha como fundamento a lei moral. E aqui você vê claramente isso acontecendo. Porque as festas que eram cerimoniais estão comprometidas diretamente com o 4º mandamento. Então, a lembrança do dia de sábado. Por quê? Porque a primeira festa, veja, a Páscoa, no verso 4, é dito assim: São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado, no mês 1º aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. O primeiro mês para o judeu passou a ser, desde a saída do Egito, o mês de Abibe, né, que dependendo ali do solstício, vai ser entre março e abril. E vai ser regulado também pelos sábados, porque perceba que é aos 14 do mês, ou seja, no 2º sábado do 1º mês. Eles vão comemorar a primeira festa, e essa festa é ligada à Páscoa. Então, o que é a Páscoa? A Páscoa é o período onde o Senhor matou o primogênito do Egito e ele preservou os primogênitos dos filhos de Deus. Quando vimos hoje também pela manhã que o anjo da morte do Senhor passou por cima da casa daqueles filhos de Israel que tinham sob as vergas e os umbrais de suas casas o sangue do cordeiro. Então, como morte substitutiva, não morreu o meu filho, mas morreu o cordeiro. A minha casa foi preservada pela morte do cordeiro. Então, essa é um estatuto perpétuo. Israel precisa, aos 14 de cada 1º mês do ano, festejar a Páscoa, a primeira festa desse ano. Em seguida, verso 9, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos no dia imediato ao sábado. Então veja,
nos 14 primeiros dias, no 14º dia tem a Páscoa. Depois disso, passado uma semana, você tem a chamada festa das primícias. O que é a festa das primícias? Há uma ligação direta com a colheita aqui. Então, quando Israel plantava, e antes de sair o fruto completo, né, ou a colheita completa, para quem conhece o mínimo de agricultura, sabe que saem os primeiros, né, os primeiros ramos daquela colheita, ainda verdes. E você vai tirar aqueles ramos, os primeiros ramos, porque são chamados as primícias, e você vai mover essa oferta como uma oferta movida ao Senhor. Isso é chamado festa das primícias, porque Deus está dando o primeiro, ou seja, se sair o primeiro ramo, há uma certeza que haverá uma colheita completa. Então, o povo que foi redimido é o povo que vai ver as primícias. Perceba também que há uma ligação direta, assim como a Páscoa na morte do Cordeiro, aqui uma ligação direta com a redenção no Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo vai dizer que Cristo é as primícias dos que dormem. Ele também é as primícias da ressurreição. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Então, assim como aqui no Antigo Testamento, quando a colheita era dada ainda como primeiro ramo, era a certeza que viriam muitos outros ramos. O cumprimento dessa festa na Nova Aliança é a morte e ressurreição de Cristo, nos dá exata certeza que se Ele morreu e ressuscitou, todos que morrem e ressuscitam nele também alcançarão a vida eterna. Páscoa e primícias. Agora vem o terceiro período de tempo aqui nas festas. Veja a partir do verso 15. Contarei para vós outros desde o dia imediato ao sábado. Preste atenção que agora, né, há uma mudança. A primeira festa tem uma ligação direta com o sábado, mas a segunda e a terceira é o dia imediato ao sábado. Qual é o dia imediato ao sábado? O domingo. Você percebe que no Antigo Testamento já havia profecia a respeito da mudança do dia do descanso. O dia imediato ao sábado, as primícias, a ressurreição. O dia imediato ao sábado, o Pentecostes. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, veja a ligação com as primícias, 7 semanas inteiras, até o dia imediato ao sábado, contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Então, se as primícias é o início da colheita, Pentecostes é o final da colheita. São 7 semanas que vão ser contadas, 7 sábados, que dá 49 dias. No dia imediato ao 7º sábado, ou seja, um domingo, vai ser a festa de Pentecostes. Então você já está aqui já no meio do ano, né? Você já passou 49, 50 dias, e agora vai ter a festa da colheita. O que é a festa da colheita? Deus havia prometido que iria dar uma grande colheita, ela agora se consumou. Então, os israelitas, de onde eles estivessem, morando onde eles morassem, nas 3 festas do ano, eles tinham que ir até Jerusalém para adorar o Senhor naquele lugar. E agora você tem a festa da colheita, uma ligação também direta com o que nós estamos vendo lá em Atos capítulo 2. Páscoa, a morte do Cordeiro. Primícias, a ressurreição do Cordeiro. Pentecostes, a descida do Espírito Santo. E uma grande colheita de almas que vai ser feita. Agora, quando eu volto lá para Atos capítulo 2, o texto faz todo sentido. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Ou seja, tendo Cristo morrido, o Cordeiro de Deus, tendo Ele ressuscitado dos mortos, e passado todo esse período de tempo, exatamente, veja, Ele morreu na Páscoa, Ele ressuscita.
as primícias, e agora passando o exato tempo do Antigo Testamento, vem a festa de Pentecostes para confirmar que tudo aquilo que acontecia no Antigo Testamento está sendo cumprido no tempo exato em que Deus havia prometido. Portanto, se Ele prometeu algo, Ele cumprirá. Aquele que vive nas promessas do Senhor precisa ter a certeza que as nossas orações serão cumpridas, não no tempo que eu quero, mas no exato tempo determinado pelo Senhor. Então se cumpriu esse dia. Quem estava ali reunido? Estavam reunidos, verso 1 do capítulo 2, no mesmo lugar. Quem eram esses que estavam reunidos? Volte para o capítulo 1, veja, versículo 15. A partir do verso 12, perdão. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Por que eles estão voltando para Jerusalém? Porque no capítulo 1, verso 8, eles escutaram a última ordem de Cristo, dizendo: voltem para Jerusalém e esperem a descida do Espírito Santo que lhes foi prometido. Vocês vão receber o Espírito e vocês vão ser revestidos de poder para ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, eles voltam para Jerusalém por conta disso. Os discípulos, veja aí, é citado também Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos dele, os irmãos do próprio Cristo. Toda a igreja dessa época se resumia ao número de 120 pessoas. Né? Para um pastor de hoje que acha que tem pouca gente na sua igreja, isso seria uma grande lição, né? Depois de todo o ministério de Cristo, nós tínhamos uma congregação de 120 pessoas. Isso tem uma ligação direta com o Pentecostes, porque esses são as primícias, mas se sair o primeiro fruto, sairão muitos outros. É o que vai acontecer justamente aqui no texto de Atos 2. Desses 120 vão passar a ser milhares pela pregação do Evangelho. Mas antes disso, há um acontecimento extraordinário aqui a partir do verso 2. Veja, capítulo 2, verso 2. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. O que aconteceu naquela reunião dos 120? Existiam homens de todas os países vizinhos. Eram judeus de naturalidade, né? Judeu por natureza, judeu por descendência. Existiam judeus que eram prosélitos, ou seja, alguém que não nasceu em Israel, mas que creu no Deus de Israel e foi circuncidado. E existiam aqueles homens piedosos que tinham que haviam se convertido ao judaísmo, mas que não ainda se circuncidaram. Eram chamados os prosélitos da porta, né? Os que ficavam ali na porta, mas não podiam entrar até o templo. Então, havia todas essas nuances de judeus. De repente, veio um som como de um vento impetuoso. Você vai perceber que há uma estrutura aqui hebraísta para mostrar o que está acontecendo. Veja, olhe para a sua Bíblia. Veio um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam. Então, esse som, né, um som muito forte,
que entra nessa casa, ele enche toda a casa. Ele preenche toda a casa. E logo em seguida vai ser falado do Espírito. Ora, é exatamente essa imagem do Antigo Testamento, quando o Espírito Santo enchia o templo. Todo o templo era cheio da glória de Deus. E agora, não mais o templo onde somente o sumo sacerdote entrava, mas agora judeus de nascença, além deles os prosélitos, e aqueles prosélitos da porta, todos estavam ali, ouvindo esse som da glória de Deus enchendo o templo. Verso 3: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Eu preciso ler logo o verso seguinte, porque para tirar logo um erro que geralmente é cometido aqui. Verso 4: todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas. Veja, em primeiro lugar, esqueça essa palavra outras. O texto original não tem essa palavra outras. Eu entendo que foi inclusive um desserviço da tradução ter colocado isso aqui. Porque dá a ideia de que é um outro tipo de língua. Você tem as línguas e você tem um outro tipo de língua. Mas o texto original não tem, de maneira nenhuma, em nenhum manuscrito, a palavra outra. É simplesmente, a leitura é: todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em línguas. E aqui outro detalhe. Todas as vezes no texto de Atos 2, que é citada a palavra língua, a maioria dos casos a palavra em grego é glossa. E uma vez é dialectos, que dá a ideia de dialeto humano. Então é idioma, né, ou dialeto. Não tem nada a ver com língua de anjo, com uma língua desconhecida, mas é uma língua, o idioma humano. Né? Então, em primeiro lugar, o que há de extraordinário aqui não é a língua, mas o fato de um falar e o outro entender. Esse é o que tem de extraordinário aqui. A língua é uma língua humana. O fato é, você fala numa língua, e eu que não compreendo a tua língua, agora passo a compreender na minha própria língua materna. Então, apareceram distribuídas línguas como de fogo. Veja, não é uma língua de fogo, é como de. É uma comparação, uma figura de linguagem que está sendo utilizada aqui. Porque senão você vai, né, a nossa imaginação é fértil e você já fica pensando numa língua pegando fogo. Não tem nada a ver com isso. A língua de fogo, o fogo tem um sentido na Bíblia. Ele geralmente está ligado com santificação. Quando Deus quer nos passar pelo fogo, Ele quer nos provar para nos santificar. É esse o motivo pelo qual um crente passa pelo fogo. Então toda essa teologia do fogo pentecostal cai por terra, porque o único sentido bíblico no fogo é provação. Não é algum tipo de bênção diferenciada, mas é uma provação. Uma língua de fogo é uma língua santa, uma língua que vai purificar o povo. Porque Cristo havia dito: vocês vão receber poder do Espírito. Qual é o poder que está sendo dado aqui à igreja de Atos dos Apóstolos? A pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho. Eu sei que Atos é mais conhecido pelos dons extraordinários. Mas só são poucos textos que falam especificamente de línguas. Atos 2, Atos 10 e Atos 19. São 3 textos apenas que citam o dom de línguas. Mas são 19 sermões no texto de Atos. Então, Atos não é o texto das línguas. Atos é o texto da palavra. Porque toda vez que havia uma revelação, era por meio da pregação e não das línguas. A língua era um sinal para comprovar a pregação. Para não me deixar mentir, veja o que é dito aqui no próprio texto de Atos 2, a partir do verso 14. O discurso de Pedro.
Ou seja, quem vai interpretar as línguas, o fato ocorrido, é a pregação. Pedro vai fazer todo um apanhado bíblico do que a língua era, como a língua era tratada no Antigo Testamento, e dizer isso quer dizer isso. Como? Pela pregação do Evangelho. Sabe outra coisa interessante a respeito das línguas? É que quando os apóstolos passaram a pregar em outros países, eles não falavam em línguas. Eles falavam na língua materna, no seu próprio idioma. Deus foi tão sábio no período em que ele pôs Cristo e os apóstolos, que tinha uma língua que era de conhecimento praticamente mundial, muito mais do que o inglês hoje, o chamado grego koiné. Deus usou uma língua que praticamente todos os habitantes da terra conheciam para poder espalhar o Evangelho. E os nossos apóstolos, eles pregavam exatamente nessa língua. Por que língua de fogo? Porque está revestida do poder do Espírito para santificar o povo por onde ela passa. E aí no verso 4, de todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então, à medida que o Espírito desceu, essas pessoas que eram de várias regiões, eles passaram a falar em outras línguas e serem entendidos na sua própria língua materna. Este é o dom extraordinário. Não é a língua, mas a tradução da língua, né? Mesmo você sem conhecer, você entendia o que o outro falava na sua própria língua materna. Segue o texto no verso 5 e diz: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não sou porventura galileus, todos esses aí estão falando, e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Veja, eles são de outras regiões, mas quando nós ouvimos falar, ou ouvimos na nossa própria língua materna. Veja que a questão aqui é a tradução. Eles falam na língua deles e nós entendemos na nossa própria língua. De onde eles eram? Verso 9. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Só até aí para a gente ver essa lista. Essa lista está dizendo o seguinte: pessoas que moravam em todas as regiões conhecidas onde tinha judeu, por conta da festa de Pentecostes, foram para Jerusalém e se encontraram ali, né, no número de 120. Essas pessoas, estando ali, começaram a falar, e esse era um problema sério, né, quando se juntava judeu natural com judeu que não era natural de Israel. Porque uma barreira muito grande era a língua. Como é que você ia ouvir a pregação? Nesse dia, isso não aconteceu mais. Porque uns falavam e os outros entendiam as maravilhas de Deus, como é citado aqui no texto, na sua própria língua. Então, veja, a perspectiva lá de 1 Coríntios 12 e 14 é uma, como eu falei no início, é revelar as línguas como sinal não de bênção, mas de maldição. Mas a perspectiva de Atos 2, apesar de ser o mesmo dom, a perspectiva do autor aqui é nos mostrar outro fato que está acontecendo, se cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Eu preciso que você volte comigo agora para Gênesis, capítulo 10. Nós estamos aqui na história de Noé, né? A descendência de Noé vai ser tratada. Lá no texto de Atos 2, existem pessoas das mesmas regiões que estão sendo citadas aqui, certo? Então,
Para onde foram os filhos de Noé? Se espalharam pelo mundo. E vão ser citados aqui, observe. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifat, Togarma. Os de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias em suas nações. É interessante que o texto de Gênesis 10 já fala na divisão de línguas, que só vai ser observada em Gênesis 11. Por que isso está acontecendo? Porque a narrativa parece estar desorganizada. Porque primeiro ele precisou falar da divisão, né, que havia entre os povos, e depois ele foi falar do motivo da divisão. Né? O narrador ele organizou exatamente dessa maneira. Houve divisão, porque ele está tratando aqui primeiro da genealogia, e depois ele vai tratar da história por trás da divisão. Continuando, verso 6. Os filhos de Cã, um dos filhos de Noé, Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Perceba que é um dos lugares que está lá em Atos 2. Os filhos de Cuxi, Seba, Havlá, Sabtá, Ramá e Sabtecá. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel. Veja como é estranho isso aqui. Cã é justamente o filho que foi amaldiçoado por Noé. Porque um dia, quando Noé bebeu além da conta, né, e ficou despido, 2 dos seus filhos, né, eles cobriram a vergonha do seu pai, Sem e Jafé. Mas Cã olhou para a vergonha do seu pai e por isso foi amaldiçoado. As gerações que vêm de Cã são justamente essas aqui, que vão dar em Babel. Ele é considerado um homem violento, né, considerado poderoso por conta da sua violência, e dele vem Babel, que é o problema no capítulo 11. Mas continua. Erec, Acade, Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria, edificou Nínive e Rebote, Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Recém. Misraim gerou a Ludim, a Ananim e a Lebaim, Leabim, Naftaum, a Patrussim e Casluim, donde saíram os filisteus, e a Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e os jebuseus, os amorreus, os gigazeus, os heveus, os arqueus, os sineus, os arvadeus, os zemareus e os armateus. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. Veja, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: o que Deus havia prometido era o seguinte: eu vou espalhar esse povo por toda a terra. Isso era uma ordem divina. Eu quero que vocês se espalhem, se multipliquem e tomem toda a terra. Da família de Noé deveria ser populada toda a face da terra. O final do texto diz assim, verso 31. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Ou seja, estes aqui cumpriram a ordem do Senhor de disseminar por toda a terra a raça humana. Agora, o problema está no capítulo 11. Veja. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná, e habitaram ali. Eles quem? Os da família de Cã. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e nos tornemos célebre o nosso nome,
para que não sejamos espalhados por toda a terra. Veja, a ordem de Deus é: se espalhem. E agora os filhos de Cã, eles querem se fixar num só lugar. Vamos tornar o nosso nome célebre, não o nome de Deus. O que é irônico é o verso 5, veja. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Por que eu acho irônico isso? Porque eles disseram: nós vamos fazer uma torre e uma cidade que vai ser tão grande, tão grande, tão grande, que vai entrar nos céus. Nós não vamos mais precisar de nenhum tipo de mediador para entrar nos céus. Nós vamos entrar nos céus pelas nossas próprias obras. E o que é irônico, Deus diz: torre que entra no céu aonde? Eu vou descer para ver isso. É tão pequena que eu tenho que descer para ir olhar. Eles estão dizendo: eu vou entrar no céu com essa torre. Então Deus vai lá observar que torre é essa. Verso 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Por isso que no capítulo anterior é dito que eles cumpriram sem querer, porque o que eles queriam era se fixar num lugar. Agora não, aqui é Babel, que quer dizer lugar de confusão. Por que existem muitas línguas na terra hoje? Por conta da soberba do homem. E veja como a língua nos impede muito hoje, né? Você, para fazer negócio, você tem que aprender inglês hoje. Porque é uma barreira muito grande. A língua é uma barreira. Nós tivemos que universalizar uma das línguas e tentar, né, muitos passam a vida inteira tentando aprender inglês. Realmente é uma coisa complicada, porque não é a nossa língua materna. Mas para fazer negócio, para crescer, né, de alguma forma, profissionalmente, você tem que aprender. Isso é uma maldição colocada pelo Senhor. O que é que está acontecendo lá em Atos 2? Aqui, eles tentaram se fixar num lugar e Deus os dispersou pela confusão de línguas. Aqui é o contrário. Eles estão vindo com línguas de lugares dispersos e línguas variadas, e Deus está unindo todos numa só língua, numa só linguagem, para dizer: o meu evangelho tem uma única linguagem, uma única mensagem que vai atingir o coração da minha criatura, seja de qual tribo, raça, povo que ele for. Lá Deus nos dispersou. Aqui Ele está nos reunindo novamente em Cristo. Como é que eles vão ser reconciliados com Deus? A partir do verso 14, a pregação de Pedro. Eles disseram: esses homens estão bêbados. Porque também disseram isso do próprio Cristo, em Lucas capítulo 7. Porque disseram isso também dos próprios apóstolos, Mateus capítulo 13. E agora eles dizem que os discípulos estão bêbados. E Pedro começa o seu sermão dizendo, verso 14, não vou pregar todo o sermão, obviamente. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, 9 horas da manhã. Não tem como uma pessoa estar bêbada 9 horas da manhã, se não for alcoólatra. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Ele vai citar Joel capítulo 2, verso 23 até o 32. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor,
que derramarei do meu espírito sobre toda a vossa carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Você percebe que a profecia de Joel era em relação ao dom de profecia. Mas o dom que está se cumprindo aqui é o dom de línguas. Porque os irmãos se lembram na sexta-feira que eu falei que esse dom é um dom revelacional. Logo, se você está disposto a dizer que ainda existem línguas no nosso dia, você também tem que estar disposto a dizer que existe nova revelação. E aí complica. Porque então o cânon da Bíblia está aberto. Você entende? Essa é a interpretação de Pedro, não é minha. As profecias ele está aplicando ao dom de línguas. Por quê? Porque o dom de língua nada mais é do que você falar noutra língua, e se houver intérprete, você está falando das maravilhas de Deus. Quais são as maravilhas de Deus? As obras que ele fez. Falar do Evangelho. E falar do Evangelho é profetizar. Quando alguém fala em línguas e há um tradutor, isso é profecia. Por isso que Paulo diz lá aos Coríntios que é melhor profetizar do que falar em língua. Porque se você fala em língua sem tradução, não tem sentido nenhum, a não ser para você. Aí Pedro vai continuar aqui. Ele vai citar muitos outros textos, fazer uma teologia bíblica perfeita do Antigo Testamento, para mostrar que esses irmãos que estavam falando em língua estavam certos, e que os que estavam desprezando é que estavam equivocados, porque estes rejeitaram Cristo. Ele diz, verso 29, irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Ele está dizendo que o que está lá no Salmo 16, né, na verdade não falava de Davi, porque Davi morreu e foi sepultado, então não é Davi. O que o Salmo estava falando era de Cristo, o filho de Davi. Né? Salmo 16, Salmo 110, ele vai citar em seguida, verso 32. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Ele está dizendo que a obra que foi feita aqui em Atos 2 é responsabilidade de Cristo. Paulo Anglada, quando comentou esse texto, ele disse que esse texto poderia ter, né, o texto de Atos poderia ter outro título. A gente tem Atos dos Apóstolos, mas ele disse assim, poderia ser Atos de Jesus Cristo por meio dos apóstolos cheios do Espírito. Porque os atos são de Cristo por meio dos apóstolos. É exatamente o que ele está dizendo aqui. Quem fez descer o Espírito foi o Cristo. Aí ele continua, verso 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Toda a exposição de Pedro terminou num apelo. Ele aponta e diz, vocês são os responsáveis pela morte de Cristo. Se arrependam. Aí os seus ouvintes dizem, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Havendo um acréscimo naquele dia de quase
3.000 pessoas. Para que foi dado o dom do Espírito por meio de línguas de fogo? Pedro, por providência de Deus, no sermão que no texto que nós lemos hoje na leitura continuada, negou Cristo 3 vezes, quando passou por grande pressão. 3 vezes Pedro se acovardou. Agora o mesmo Pedro está olhando para aqueles que mataram Cristo, e porque tem língua como que de fogo, ou seja, ele foi revestido do poder do Espírito, foi destemido, e disse: vocês mataram Cristo, o meu Senhor, arrependam-se. Então essas pessoas que mataram Cristo, muitas delas curvaram sua cabeça e disseram: o que nós faremos agora para ser salvos? Eles creram e foram batizados. Lembra do número dos convertidos até Atos capítulo 1? 120. Um sermão só, com o poder do Espírito, 3.000 se converteram. O texto de Atos também poderia ser intitulado Números do Novo Testamento. Capítulo 1, 120. Capítulo 2, 3.000. Capítulo 5, 5.000. Até um número infindo de crentes pelos confins da terra. Em resumo, qual é o poder do dom de línguas? Mais uma vez, não é para competição da igreja. Não é também ficar dizendo, né, sílabas repetidas o tempo inteiro, sem sentido. Mas o dom foi dado para, com o poder do Espírito, você abrir sua boca e pregar o Evangelho. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Sua língua é presa? Eu me lembro de Moisés, quando ouviu do Senhor dizendo: vai e fala a Faraó. E Moisés disse: eu sou pesado de língua. Não seja como Moisés. Abra sua boca e pregue o Evangelho. Porque Deus lhe deu uma língua revestida do poder do Espírito para pregar. Pedro não era absolutamente nada a mais do que você. Um sermão, 3.000 se converteram. Porque nós estamos com a boca calada. Em segundo lugar, qual é o propósito do Senhor com esse dom? Lá em Babel, confundir um homem, humilhar um homem e dispersar um homem. Agora em Cristo, no Pentecostes, no cumprimento do Pentecostes, como dizem os salmos, ele vai atrair todos para ele. Isaías capítulo 2 diz: todos subirão um monte para serem instruídos por ele. Então, pessoas de todos os lugares vão chegar até o nosso Senhor, para que haja uma consumação final das profecias em Apocalipse capítulo 7, que diz assim, versículo 9 em diante: depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes,
e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra e o poder, e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Todas as tribos vão falar, e todos vão se entender, porque o Senhor reunirá tribos, nações e línguas, todos aos pés do Cordeiro, para que nós possamos adorar o Senhor numa só língua. Está sendo desfeita a maldição de Babel. E agora está sendo proclamado o Evangelho. Se você tem ouvido a pregação na sua língua, é uma grande bênção que Deus lhe deu. Você tem a sua Bíblia, né, personalizada, dividida em capítulos, versículos, com a linguagem preparada para os nossos tempos. A pergunta é: por que você não lê? Por que os que perseguem tanto esses dons extraordinários não leem a Escritura? Não se dedicam ao estudo da Escritura? Aqui você vai ouvir o seu Deus na sua própria língua, lhe reunindo aos pés de Cristo. E se você lê e crê, então abra a boca e fale as maravilhas desse Deus. Porque Ele é suficiente. A palavra dele é suficiente. Tanto para o aconselhamento bíblico, quanto para o governo bíblico, como também para a evangelização. Somente a Escritura, que faz uma igreja que começou com 120, terminar em Natal, nos confins da terra. Amém.